Como pode um filme de ficção científica com um orçamento gigantesco e ideias que parecem incríveis se tornar um dos maiores fracassos da Netflix? Bom, é isso que a gente vai analisar hoje. Vamos dissecar a anatomia desse desastre cinematográfico para entender exatamente onde foi que tudo deu errado. Absolutamente horrível. Palavras bem fortes, né? Especialmente quando se fala de um dos filmes mais caros já produzidos. Mas a grande questão aqui não é se o filme é ruim, e sim por que ele falha de uma maneira tão, mas tão espetacular. E a raiz do problema parece estar bem aqui. Electric State olhou para uma obra-prima como Distrito 9 e tentou, pegar emprestadas ideias mais legais. Só que tem um problema. O filme não entendeu o que fazia Distrito 9 ser tão bom. É aquele clássico caso de copiar a lição de casa sem entender a matéria. E isso nos leva direto para a primeira grande lição que dá para tirar desse fracasso. Ideias desperdiçadas. O maior crime de Electric State, na verdade, é pegar conceitos incríveis e tratar como se não fossem nada demais. A falha começa, literalmente no primeiro minuto. Distrito 9 joga a gente de cabeça no seu mundo, com aquele formato de documentário que faz a gente sentir o problema. É imediato, é real. E Electric State? Ele te dá uma aulinha de história, um resumo de notícias que só despeja informação sem alma nenhuma. O impacto é zero. E esse padrão se repete? Nossa, sem parar. Um robô que deveria ser assustador não assusta. Uma revelação que deveria ser emocionante não emociona. Uma jornada que deveria ser difícil acaba parecendo um passeio no parque. O filme apresenta cada uma das suas grandes ideias da forma mais fraca possível, tirando toda a força delas. Pegamos o vilão, por exemplo. Um caçador de robôs implacável, certo? A grande introdução dele deveria deixar a gente tenso, mas em vez disso, o que vemos? Ele sorrindo para um pacote no banco do carro. É isso. Zero ameaça, zero perigo. Um momento que deveria ser marcante se torna completamente esquecível. A analogia da nossa fonte resume isso perfeitamente. Electric State tem o motor de uma Ferrari, ideias de ficção científica super potentes, mas usa tudo isso para cortar grama. É um desperdício total de potencial. E todo esse desperdício de ideias nos leva ao segundo grande problema do filme, a falta de um coração humano. A melhor ficção científica sempre nos ancora em uma história simples, com a qual a gente consegue se conectar. Electric State esquece completamente disso. Pensa só, em Distrito 9, o objetivo é claro como água. Estou virando alien, preciso da cura. É simples, é visceral. Já em Electric State, a missão é encontrar um irmão que virou robô por causa de um aparelho de realidade virtual que tem a ver com o CEO da Apple, eu acho. É tão confuso desde o início que fica quase impossível se importar. E a partir daí, a trama vira um emaranhado de eventos sem pé nem cabeça. De um robô apontando para um prédio, para análise de uma rota de entrega, daí para uma caixa postal, até uma discussão sobre um cabo de geladeira. A cada passo a pergunta, mas o que diabos está acontecendo fica cada vez mais alta. Essa é uma daquelas perguntas bem simples e lógicas que o filme parece ignorar por completo. O robô, o irmão, só consegue falar usando frases prontas de programas de TV. Então, em vez de, simplesmente escrever informação crucial, ele fica apontando para prédios e nos leva para essa caça ao tesouro sem sentido. É uma falha de lógica que chega a ser frustrante e quebra qualquer imersão. A comparação entre A Origem e Tenet ilustra isso perfeitamente. A Origem funciona porque, por trás de toda aquela complexidade, existe uma história simples, um pai querendo voltar para casa. Tenet, para muita gente, se perde no próprio conceito. Electric State comete exatamente o mesmo erro. Se apaixona tanto pelas ideias que esquece de nos dar um motivo para a gente se importar. E essa falta de um núcleo humano nos leva direto à lição final: um mundo vazio. Um bom universo de ficção científica precisa parecer real, com regras que fazem sentido. O mundo de Electric State, no entanto, parece um cenário de papelão. Um mundo bem construído sempre responde à pergunta por quê. Em Electric State, os porquês só se acumulam. Por que os personagens têm essas motivações? Por que o mundo funciona desse jeito? Sem respostas, nada parece real. Em Distrito 9, a gente entende o mundo. Aqui, somos forçados a apenas aceitá-lo sem questionar. E quando a gente acha que não pode ficar mais estranho, vem a história de fundo do irmão. A grande motivação emocional do filme é, como a fonte coloca, a ideia de transformar o cérebro de alguém numa CPU para rodar uma rede de realidade virtual. É tipo, do que diabos você está falando? É o tipo de lógica que faz o castelo de cartas inteiro desmoronar. Então, depois de dissecar todos esses erros, qual é a grande lição?
A conclusão é bem clara e vai muito além do cinema. É sobre a diferença fundamental entre ter uma ideia e saber o que fazer com ela. Basicamente, temos aqui as 3 regras de ouro que Electric State quebrou. Primeiro, dê impacto às suas ideias. Segundo, ancore tudo na humanidade. E terceiro, construa mundos críveis. Não adianta só ter a ideia, é preciso fazer com que o que é especial pareça especial, o que é humano pareça real e o que é o mundo pareça vivo. Isso nos deixa com esta pergunta final para refletir. A história de Electric State e Distrito 9 nos mostra que, embora uma grande ideia seja um ótimo ponto de partida, é a execução impecável que realmente cria magia. Ela que separa uma obra-prima de um fracasso caro e esquecível. E isso é algo que vale muito a pena pensar.